A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, estamos de volta para a Semana Política, depois das férias durante o mês de agosto. Paula Santos, do Partido Comunista, André Pinotes Batista, do Partido Socialista e Paulo Edson Cunha, do Partido Social Democrata, 3 deputados eleitos pelo Distrito de Setúbal, voltam a reunir-se para discutir semanalmente os temas que marcam a atualidade política. Segunda-feira às 5 da tarde, com repetição às terças às 3 horas da tarde. O programa fica depois também disponível em podcast. Para hoje temos 3 grandes temas, 3 ou 4, se quisermos aqui incluir também um outro. A crise nas urgências, que tem marcado a atualidade e com grande impacto na Península de Setúbal. O orçamento de Estado, as eleições presidenciais e também este tal quarto tema que referia, a escolha de Maria Luís Albuquerque para comissária europeia, para comissária em Bruxelas. Vamos começar pelo primeiro tema, a crise nas urgências. Têm sido afetadas as urgências de obstetrícia e ginecologia. Na Península de Setúbal, por exemplo, no Concelho de Setúbal, aqui no Hospital de Santiago, no Hospital de São Bernardo, as urgências estão fechadas toda esta semana. Durante o fim de semana não houve qualquer serviço de urgências a funcionar na Península de Setúbal. Os 3 hospitais estiveram sem funcionamento nesse serviço. E este é um tema recorrente que já vem do anterior governo, mas agora os políticos do lado do Partido Socialista têm estado particularmente ativos. Na semana passada, os presidentes de junta socialistas tomaram posição a exigir que o governo resolva o problema. Os deputados do PS visitaram hospitais e o antigo presidente da Federação Socialista, António Mendonça Mendes, num artigo de opinião publicado no jornal O Setubalense, procura estabelecer diferenças entre o que existia no final do governo PS e o que temos agora, responsabilizando já o novo governo por ter, segundo António Mendonça Mendes, destruído a reforma que estava em curso de colocação em funcionamento de uma direção do Serviço Nacional de Saúde. E eu, por esta razão, começava precisamente por André Pinotes Batista. Como dizia, os socialistas têm criticado muito o governo do PS, do PSD, sobre esta matéria. Têm razões para falar agora, quando no final do governo do PS muitos destes problemas, para não dizer todos, já existiam. Francisco, muito boa tarde, cumprimentar a Paula e o Paulo e um grande abraço a todos os nossos espectadores. Vai ser um ano intenso de trabalho e desejar a toda a gente que no regresso ao trabalho, para quem já gozou férias mais recentemente ou anteriormente, que tudo corra bem e que sigam o nosso programa aqui para se manterem atualizados, onde nós, apesar das diferenças políticas, temos respeito uns pelos outros e abordamos as questões da nossa região. A todos o voto de um bom ano. E neste momento, apesar de ser uma notícia muito triste, eu acho que falo por todos e ninguém me levará a mal que faça uma referência às nossas forças de segurança, todas elas, não nenhuma em específico, mas sobretudo uma palavra de luto a quem pereceu na luta com os incêndios. Aliás, não só nestas circunstâncias, mas durante todo o ano. Nós só nos lembramos dos nossos bombeiros, dos nossos polícias, muitas vezes, nos momentos em que alguma catástrofe acontece, mas todos os dias eles estão aí a dar vida por vida, a trabalhar por nós, e portanto, não é em nome do Partido Socialista, é a título pessoal, e julgo que todos se associam a esta minha referência. Eu sobre o assunto diz respeito ao SNS, acho que tem que haver uma prudência muito grande e muita honestidade intelectual, coisa que nós não podemos usar da honestidade intelectual e do respeito pelas pessoas que nos ouvem só quando estamos no poder ou só quando estamos na oposição. O Partido Socialista liderou o país durante muitos anos e nesses anos teve que fazer face às dificuldades que ocorriam e alertámos muitas vezes, que o problema do Serviço Nacional de Saúde era sobretudo
não só, mas sobretudo um problema de recursos humanos, um problema estrutural, um problema que levaria e leva anos a resolver. E aquilo que ouvimos das oposições a António Costa foi como se o problema pudesse ser resolvido num instante para o outro. Isso não era possível, continua a não ser possível e obriga-me, a minha forma de estar na política, a dizer que não podia o PSD, numa semana, resolver o problema. Não podia o PSD, em 3 semanas, resolver o problema. Qual é aqui o fator que levou o Partido Socialista a ter uma ação energética nesta matéria? São 2, aliás, para ser rigoroso. Demais, o PSD, em campanha, apresentou-se como se tivesse uma bala de prata, uma solução milagrosa para resolver um problema ultra complexo. E fê-lo porquê? Porque enquanto esteve na oposição tratou como se fosse circunstancial, como se fosse uma incompetência dos socialistas, como se fosse uma má vontade dos socialistas, aquilo que é um problema estrutural, duradouro e longo. Que começa desde logo no funcionamento das ordens profissionais e no acesso à profissão, até no acesso ao curso. E quem se apresenta assim perante o povo, obviamente, ninguém está esquecido das coisas quando se diziam que iam resolver os médicos de família os problemas num mês. O atual deputado do PSD, Miguel Guimarães, era o bastonário da Ordem dos Médicos. E tudo era apresentado como se fosse solucionar rapidamente. O Partido Socialista tinha uma solução que era trabalhosa, longa, mas que estava e ia continuar a produzir resultados, nomeadamente com a estrutura de missão, que já aqui foi citada, liderada por Fernando Araújo, e que, nessa comissão executiva, estavam a ser aproveitados os recursos que existem, porque nenhum governante pode meter médicos ou criar médicos numa fábrica de produção, um médico como outras entidades, mas um médico em particular leva 6 anos de curso e por vezes até 7 anos de especialidade, as pessoas terem noção. Eu aqui falo só também com, enfim, é uma questão pessoal, mas a minha mãe sendo médica e isso sempre me fez lidar de muito perto com essa realidade. Nós podemos ter 13 anos de formação, ora o governo do PS durou 8. E sempre com muitos estrangulamentos da Ordem dos Médicos relativamente ao acesso à profissão e dos colégios de especialidade da Ordem dos Médicos. E a segunda ordem de razões prende-se com o seguinte: quando o PSD, pela ação silenciosa de Rui Rio e estrondosa da Ministra da Saúde, que tem sido um desastre político, um embaraço para o PSD, despediu Fernando Araújo, sem se perceber muito bem porquê, exigindo-lhe um relatório, marcando com ele uma reunião e faltando a senhora Ministra a esta reunião, dando declarações públicas, que aqui comentámos no nosso podcast, em que exigiu ao líder da Comissão Executiva do SNS que lhe entregasse um programa que dizia não estar feito, mas que afinal não só estava feito, como era de responsabilidade da Ministra. Por fim, passou a substituí-lo por uma pessoa, aliás, que o PSD tem substituído no aparelho de Estado todas as pessoas com uma rapidez, sem olhar a critérios. Eu lembro-me de António Costa ser criticado por manter muita gente do governo de Pedro Passos Coelho, aqui no distrito de Setúbal, tantos, na Baía do Tejo, na Soflusa Transtejo. Porquê? Porque entendia António Costa que não interessava se eram do PS ou do PSD, interessava era ser competentes. Aqui o que se vê é uma ânsia muito grande por nomear gente com um cartão laranja. É uma diferença que tem que ser sublinhada e que também tem impactos. E depois, na substituição de Fernando Araújo, é colocada uma pessoa que não tem intervenção que se conheça, que não assume responsabilidades. E, portanto, nós temos uma ministra que assume responsabilidades ao lado, que se engana, que comete gafes permanentemente, e temos um presidente da Comissão Executiva que desapareceu. Tudo isto numa coisa de verão, para terminar o meu raciocínio. Sim, para terminar, temos que avançar, senão não conseguimos tratar todos os temas. Termino mesmo agora assim, em que existe uma degradação acentuadíssima. Para mais, a concentração podia ser uma solução de transição, nunca com fecho de valências, mas podia ser. Só que tem uma coisa, é que é preciso que todos cumpram a sua parte. A partir do momento em que nós achamos que pode haver uma complementariedade entre o Barreiro Setúbal e a Almada, há uma coisa que tem que ser garantida, como foi garantida no Porto com Fernando Araújo quando tinha essas funções muito anteriormente. Tem que se garantir que funcionam. É que quando se planeia fechar o Barreiro
e quando se planeia fechar Setúbal durante a semana A ou a semana B, e nessa semana a Almada, que era para funcionar, não funciona, depois nós confundimos no espaço noticioso. E eu queria aproveitar esta oportunidade para dizer isto. Nós confundimos o que é estar fechado de forma planificada ou estar fechado de forma abrupta e disruptiva. E o que acontece aqui é que dizem à administração do Centro Hospitalar Barreiro Montijo para encerrar numa semana, dizem à de Setúbal de São Bernardo a mesma coisa para estar descansados porque a Almada vai abrir e depois o Garcia de Horta não abre. Portanto, em resumo, com o governo do PSD as coisas degradaram-se, a gestão que está a ser feita é para tirar informação dos utentes com uma planificação que antigamente era há 3 meses e agora é ao minuto e depois não é cumprida. Portanto, temos André, aqui um problema vamos ouvir agora o Paulo Edson Cunha. Paulo, como é que responde a isto que foi dito por André Pinotes Batista? E eu acrescento aqui o outro aspecto relativamente ao plano de emergência para a saúde que o Governo apresentou há 3 meses. Havia 15 medidas definidas como mais urgentes, precisamente para implementar neste prazo de 3 meses, e chegados ao final desse primeiro período, chega-se à conclusão que apenas 5 das 15 medidas estavam concluídas, segundo avançou a imprensa, neste caso o jornal Observador, no final da semana passada. Entretanto, o Ministério da Saúde está a preparar uma informação, um balanço do funcionamento do plano no que diz respeito a estas 15 medidas. Já esteve para ser na sexta-feira, mas foi adiado para esta semana e espera-se que nos próximos dias a Ministra apresente então informação sobre o cumprimento, o ponto de situação desse plano. Paulo Edson Cunha, isto significa que não está a resultar o plano que tinha sido apresentado há 3 meses? Também extensivo aos meus colegas de painel, a Paula Santos e ao André Pinotes Batista, e começo precisamente aqui por este apontamento final do Francisco Rito, que seria também já de si o meu apontamento inicial. O Governo marcou para sexta-feira passada, mas vai ser apresentado esta semana com certeza, um conjunto de novas medidas e também do balanço daquelas que estavam a ser implementadas. E é importante dizer que daquilo que o jornal Observador, veio apurar como apenas 5 medidas estando plenamente executadas, já também o Executivo veio, de certa forma, retificar essas medidas, dizendo que efetivamente não estão todas as medidas em vigor ainda, mas não serão apenas 5 medidas, mas mais do que essas medidas. Também fez algumas retificações, como por exemplo algumas em prejuízo do próprio Executivo, em bom da verdade, e também já o tinha feito em sede de comissão parlamentar, a senhora Ministra, relativamente, por exemplo, a alguns números, esses sim positivos, mas que estavam indicados por excesso, relativamente, por exemplo, à questão que o Governo tomou como absolutamente prioritária, que era a questão dos doentes oncológicos. E nestes números, os números avançados inicialmente, de facto, estavam extrapolados. Agora, de algumas das situações que aqui o André disse, eu corroboro a grande maioria dessas, da sua intervenção, porque a primeira coisa que nós devemos pensar relativamente a esta questão, e eu tenho sempre dito isto, e digo isto há muitos anos, cheguei a ser oposição dentro do governo do PSD no tempo do Passos Coelho, quando senti que o governo de Passos Coelho não estava a dar tudo aquilo que poderia ser necessário em termos de prioridade do seu programa à questão da saúde. Bem arrependido hoje estou, quer dizer, não estou arrependido necessariamente por ter feito esse tipo de oposição, porque isso claramente era uma questão de princípio, mas consigo compreender que, comparando o governo de Passos Coelho numa altura absolutamente complicada devido à questão da Troika que todos nós conhecemos, mas comparando com aquilo que foram os 8 anos seguintes, bem, o governo de Passos Coelho nunca teve qualquer tipo destas situações. Mas não levando a conversa para tão atrás, dizer que há aqui algumas confusões por parte do André. Em primeiro lugar, há aqui um ato falhado, isto é mais uma brincadeira, quando ele refere à apresentação do Rui Rio, não foi, eu bem sei que para o André era interessante o PSD ainda estar na liderança anterior, mas não, quando ele refere Rui Rio, naturalmente estava a falar de Luís Montenegro. Agora, era absolutamente necessário fazermos aqui
um pacto de regime, porque este tipo de situações só vão ser ultrapassadas, em primeiro lugar, com uma grande concertação com vários setores que têm a ver diretamente com a questão da saúde, como este tipo de tricas. Por exemplo, quando o André vem aqui referir que o Fernando Araújo foi demitido. Não foi demitido, foi ele que se demitiu. É preciso dizer isso, foi ele que se demitiu porque foi instado pela senhora Ministra da Saúde a apresentar o plano. Depois vem aqui uma narrativa absolutamente contrária de que foi demitido, de que tinha de apresentar o plano. Era um plano que de facto estava em execução e era absolutamente necessário. Há um conjunto de medidas que efetivamente já foram apresentadas. Eu acho que são insuficientes, não correram bem, não correu como estava, mas isto como estava previsto. Mas eu penso que aqui a principal questão relativamente àquilo que não está a correr bem tem a ver com uma questão de expectativas. A verdade é que o governo tinha a expectativa e elevou essa expectativa e as pessoas acreditaram nisso, tinha a expectativa de conseguir resolver o problema do Serviço Nacional de Saúde em 90 dias, assim como conseguiu resolver muitos outros assuntos. Mas o problema, infelizmente, era mais grave do que aquele que nós, na altura, esperávamos encontrar. E a grande verdade é que estas medidas ainda não são suficientes. Mas se nós virmos, desde o atendimento às grávidas, da forma como a nova medida está a ser apresentada relativamente à linha de saúde, à linha de SOS Grávidas, o número de atendimentos que já foi feito por aí. Quando o André diz muito bem que há um conjunto de confusões que normalmente nós fazemos, também há uma outra confusão que fazemos. Quando dizemos que uma urgência está encerrada, a urgência efetivamente está encerrada e não devia estar encerrada, mas o serviço está em funcionamento, os médicos estão lá, os doentes estão lá. O que está encerrado é a questão, é a urgência em si, é quando nós temos urgência, é dirigirmos àquele... Há 9 anos. É assim há 9 anos que o PSD nunca se coibiu de dizer exatamente esse erro que o Paulo está a dizer, não é? E finalmente, aquilo que é mais... Paulo, tem que concluir, senão não vamos conseguir... Desta forma, números muito recentes têm sido apresentados, muitos, sobretudo naquilo que diz respeito às grávidas, às senhoras que estão grávidas, dizer que neste momento têm sido também muito mais encaminhadas também para o setor privado, quando o setor público não tem conseguido dar vazão às necessidades que as mesmas sentem. Paula Santos, também sobre este assunto do funcionamento ou do mau funcionamento das urgências de obstetrícia e de ginecologia, que têm tido um impacto grande aqui na Península de Setúbal, o que é que nos quer dizer? Bom, muito boa tarde, cumprimento todos, cumprimento os nossos, quem nos ouve, sobre esta situação das urgências, em particular na Península de Setúbal. Isto configura um enorme retrocesso. Ter as 3 urgências de obstetrícia e de ginecologia da Península, numa população com mais de 800 mil habitantes, que estão todas encerradas ao mesmo tempo, isto é um retrocesso, é andar para trás, é não garantir segurança, é não dar confiança num momento de grande, que é sempre complexo, que exige tranquilidade. Ora, as grávidas, as suas famílias não estão a passar por essa tranquilidade, aquilo que vivem é uma enorme ansiedade de não saber quando precisarem, se o serviço vai estar aberto ou não, e se não tiver, para onde é que vão? Porque temos tido nota, muitas e muitas grávidas que têm que ir a hospitais a mais de 100 km. Aliás, era até dado nota no período de agosto, grávidas de Leiria que acabaram por ir para o Porto. Bom, eu creio que isto fala por si tudo aquilo que não deve acontecer, e eu aponto de facto a que se chegou. Estamos a falar de um problema que não é de hoje, é verdade, mas que se agravou bastante, porque todos sabemos que os problemas não resolvem de um dia para o outro, é verdade. Mas a questão que se coloca é qual é que é o caminho, qual é que é a perspectiva, e quer o anterior governo, maioria absoluta do Partido Socialista, quer o atual, a verdade é que não adotaram as soluções que são necessárias para resolver este problema, porque o problema das urgências de obstetrícia
resolve com encerramentos. Isso não resolve nenhum problema. Aliás, quem beneficia, e o Paulo Edson de Cunha fez aqui referência, quem beneficia... Estamos com dificuldades em ouvir Paula Santos. Eu pensava que era apenas da minha parte, mas presumo que o som esteja mesmo mau. André Pinotes Batista e Paulo Edson de Cunha conseguiram ouvir Paula Santos bem nestes últimos segundos ou não? Oh, Rito, eu não, eu também não. Outras opções para a sua vida. Paula, estamos a ouvi-la mal. Nós apresentamos. Paula Santos. Peço desculpa, eu. Sim, agora parece que voltamos a ouvi-la bem. Se puder sintetizar a ideia que estava a tentar transmitir. Obrigada. Estava a dizer que aquilo que queria dizer é que o problema passa, de facto, pela valorização das carreiras, dos salários, da garantia de condições de trabalho para os profissionais de saúde, para que optem para desenvolver a sua atividade profissional no Serviço Nacional de Saúde. Precisamos de contratar e fixar profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde. Nós temos avançado, estava a dizer, nós temos avançado com várias propostas concretas. Aliás, já nesta legislatura avançámos com uma proposta, por exemplo, da implementação do regime de dedicação exclusiva, com a majoração em 50% da remuneração base e também com a majoração do tempo de serviço para efeitos de progressão, exatamente para garantir essas condições de trabalho e para valorizar os profissionais de saúde. Mas aquilo que temos visto, apesar dos inúmeros apelos por parte dos profissionais de saúde, por parte dos utentes, temos visto por parte do atual governo uma tentativa de passar ao lado de todos estes problemas, ignorando todas estas reivindicações e estes problemas. E agora queria ir à questão do plano de emergência, porque a verdade é que o plano de emergência que foi apresentado pelo governo não constam lá nenhuma medida para resolver estes problemas, e a verdade é que, tal como se perspectivava quando ele foi anunciado, o plano de emergência de facto não resolveu nenhum dos problemas, e a verdade é que com as medidas que constam lá ainda pode contribuir para que mais profissionais de saúde saiam do Serviço Nacional de Saúde. E o caminho não passa, aliás, tem-se falado nos últimos tempos da reorganização das urgências, mas isso tem sido um eufemismo para avançar numa perspectiva que tem estado em cima da mesa, que é um encerramento definitivo destas urgências. Ora, essa não é a solução. A solução é tomar as medidas para garantir as condições de funcionamento destas urgências, das urgências de obstetrícia e de ginecologia, nos 3 hospitais da Península de Setúbal e em todos os hospitais do país que dispõem deste serviço, é garantir o seu adequado funcionamento. Se me permitir, eu gostaria ainda de dizer o seguinte: o PCP tem vindo a acompanhar esta situação, tem vindo a intervir com propostas e soluções concretas, e se me permite, não só estivemos presente no Barreiro, junto do Hospital do Barreiro, a denunciar esta situação e a colocar em cima da mesa os caminhos e as soluções para a resolução do problema. Ainda este fim de semana, o secretário-geral do PCP também no Hospital Garcia da Horta, exatamente a colocar as questões relativamente a esta questão, e propusemos já a realização de um debate sobre a situação do Serviço Nacional de Saúde na Comissão Permanente, que está prevista realizar-se no próximo dia 11 de setembro, e esperemos que o Governo, e em particular a Ministra da Saúde, esteja presente, porque aquilo que se exige são de facto respostas. Como bem foi dito, este Governo está já há alguns meses no exercício das suas funções, e a verdade é que neste período não só tem passado ao lado de todos estes problemas, como não tem colocado em cima da mesa as soluções que são necessárias para os resolver. Aliás, nós dissemos que não iria ser com este Governo, nem com o programa deste Governo, que os problemas do Serviço Nacional de Saúde, dos seus profissionais e dos utentes iriam encontrar soluções, e a verdade é que não foi preciso passar muitos meses para se confirmar isso mesmo. Portanto, por isso não deixaremos de intervir e de exigir aquilo que é necessário para, de facto, reforçar o Serviço Nacional de Saúde, porque é isso que garante, o reforço do Serviço Nacional de Saúde é o que garante a todos os utentes os cuidados de saúde que têm direito. Passamos então para o segundo tema de hoje, o Orçamento de Estado, sem prejuízo de ainda algum à parte ou mais algum pequeno comentário durante as intervenções seguintes.
sobre este tema da saúde, mas quanto ao Orçamento de Estado, aproxima-se a data em que ele tem que ser apresentado na Assembleia da República, que é 10 de outubro, por isso mesmo o Primeiro-Ministro Luís Montenegro diz que este mês de setembro é que é a altura para as negociações. Esta questão do Orçamento de Estado tem sido uma novela desde que o Governo tomou posse, desde que se sabe que não tem maioria absoluta e que terá dificuldade na Assembleia da República em o aprovar, e houve muitos desenvolvimentos nestas últimas semanas. Por exemplo, o líder do Chega, André Ventura, tomou a decisão irrevogável de não participar nas negociações. Entretanto, tinha dito que admitia a hipótese de trocar as negociações ou a viabilização do orçamento pela marcação do referendo sobre a imigração em Portugal. Ontem mesmo o líder do PS, Pedro Nuno Santos, esclareceu sobre quais são as condições que o Partido Socialista coloca para aprovar ou viabilizar, aprovar não é o termo, mas para viabilizar o Orçamento de Estado, abstendo-se, que são não avançarem as reformas do IRC e do IRS, tal como estão aprovadas por proposta do Governo na Assembleia da República, e Pedro Nuno Santos admite também o Partido Socialista viabilizar um orçamento retificativo, se este não for aprovado. Eu começava desta vez por Paulo Edson Cunha, e por outro lado temos também a intervenção do Presidente da República nas últimas horas a dizer que acredita que o orçamento vai ser aprovado porque é isso que os portugueses querem, não querem uma nova crise política. Paulo Edson Cunha, acredita também, como o Presidente da República, que o orçamento acabará por ser aprovado na Assembleia da República? E porquê, se é o caso de acreditar? Com certeza que serei bem mais sucinto do que fui na última resposta, sendo que eu gostaria só de deixar aqui uma nota àquilo que a Paula Santos disse, relativamente àquilo que neste momento se pode estar a ver. Ela até fez referência a algo que eu tinha dito anteriormente, relativamente à utilização dos privados no Sistema Nacional de Saúde. Devemos dizer que nos últimos anos bateram-se todos os recordes relativamente a essa situação, e em governos de esquerda, incluindo da própria Geringonça. Já aqui o dissemos, nunca é demais dizer, e este chavão que a esquerda normalmente tenta utilizar, deve-se perceber se existe uma solução, seja ela qual for, e que ainda por cima não seja mais cara, mas seja também a necessária, não devemos, por questões puramente dogmáticas, não recorrer a ela. Portanto, feito este parênteses, referir que eu concordo com aquilo que o Sr. Presidente da República disse. Em princípio, tudo se conjuga para que este Orçamento de Estado seja aprovado, e deve ser aprovado por uma razão muito simples. Deve ser aprovado em nome do interesse nacional. Nós já percebemos a situação, todos nós percebemos a situação em que estamos. Em qualquer conversa de café, qualquer pessoa menos preparada politicamente consegue perceber que, havendo instabilidade política, em primeiro lugar, é mau. Nós estamos numa situação de execução a todo vapor daquilo que serão os fundos do PRR. Nós estamos com situações absolutamente delicadas, estamos num momento em que o país precisa absolutamente de estabilidade. E não havendo um orçamento de Estado aprovado, o que nós vamos ter é, em primeiro lugar, instabilidade, em segundo lugar, eventualmente, é uma das duas possibilidades que existem, não é? Mas eventualmente podermos ter eleições antecipadas. Sendo que, se as eleições antecipadas fossem clarificadoras, nós até poderíamos dizer do mal o menos, pelo menos vamos clarificar isto de uma vez por todas e vamos tornar o país governável, entre aspas. Mas a grande verdade é que todos nós, apontando aquilo que é o nosso conhecimento, apontando aquilo que são os resultados das últimas eleições e aquilo que são as projeções para as próximas eleições, já percebemos que, quer à direita, quer à esquerda, não vai haver aqui grandes alterações, pelo menos naquilo que nos desse uma maioria estável, mais ou menos compaginável com aquilo que nós entendemos que é uma maioria estável, não estando aqui a fazer grandes especulações relativamente a isso. Portanto, neste momento, eu diria que os partidos também, entre aspas, estão condenados a encontrarem uma solução, e devem encontrar esta solução
em prol dos portugueses, em prol do país. O Partido Socialista, sobretudo, não vale a pena nós estarmos aqui a fazer grandes especulações, porque o Partido Socialista e o Chega um dia dizem uma coisa, outro dia dizem outra. Tem sido absolutamente recorrente este tipo de posição. Estamos aqui num jogo de xadrez que no fundo pouco interessa à população. Na hora certa o que vai interessar é a posição final que os partidos vão tomar. O governo tem que ser, neste caso o partido do governo, tem que ser absolutamente responsável também, também lhe cabe uma dose, os partidos neste momento que suportam o governo, que não é só um, terão a sua dose de responsabilidade, deverão apresentar um orçamento absolutamente aberto sugestões dos outros partidos, até porque não têm a maioria absoluta e estão muito longe de obter, e o sentido de responsabilidade deve ser... Paulo, o que é que quer dizer o Partido Socialista ter dito uma coisa antes e outra depois, que é para quando eu responder, poder responder isso, porque eu não sei do que é que o Paulo está a falar? André, o presidente do Partido Socialista tem dito um conjunto de coisas absolutamente... Ainda a semana passada há um Mas dia quais? que diz... Que é para eu poder retorquir, se eu não perceber não consigo responder. Não. Já deu indicações de que estava completamente disponível para negociar, também já deu indicações absolutamente contrárias, no sentido em que... Mas quando, Paulo, que é para eu poder responder a essa pergunta, quem nos está a ouvir ouviu que o Partido Socialista, tal como chega, dizia uma coisa num dia e outra coisa noutra. Eu preciso saber que coisa é que disse num dia, que coisa é que disse noutra, porque isso não corresponde à ideia que eu tenho. Para sermos mais... Faço parte da direção nacional do partido e não tenho essa ideia. André, tenho essa noção, farei uma pesquisa e darei a resposta daqui a alguns segundos, quando tiveres a responder. E, entretanto, Paulo Edson Cunha, ainda antes de passar ao André Pinotes Batista, passava a Paula Santos. Paula, como é que olha para a possibilidade de o orçamento ser aprovado na Assembleia da República? Pelo menos há muita gente com essa convicção, a começar pelas mais altas individualidades do país. Concorda que é isso que deve vir a acontecer? Bom, eu creio que o Francisco, há pouco, quando fez referência a este tema do Orçamento de Estado e aquilo que se tem dito a propósito do Orçamento de Estado, fez uma caracterização, referindo até utilizando a expressão novela. E, de facto, aquilo que nós temos assistido de múltiplas declarações tem sido, de facto, uma novela. Mas veja-se, fala-se muito na forma, se é ou não é aprovado, mas não se fala no conteúdo, que é aquilo que importa para a vida das pessoas. Quando vivemos um conjunto de problemas concretos no nosso país, os salários que são baixos, as pensões que são baixas, já falámos aqui hoje dos problemas do Serviço Nacional de Saúde, o problema da escola pública, vai-se iniciar um novo ano letivo, faltam professores, há um conjunto de problemas por resolver, há habitação, preços elevadíssimos que as famílias não conseguem suportar, mas qual é que é o conteúdo? Quais é que são as opções? Isso não se discute quando esses é que são os problemas. Já que fala de conteúdo, e o Partido Comunista fica à espera do conteúdo para definir o seu sentido de voto, ou pode anunciar já o voto contra, como fez com o programa do governo? Não vou anunciar nenhum sentido de voto, mas há uma questão que é muito evidente. O próprio governo assumiu que este orçamento de Estado, ou seja, que não iria desvirtuar o programa do governo. Foi o próprio primeiro-ministro, membros do governo que fizeram esta afirmação. A posição do PCP relativamente ao programa do governo foi muito clara, não é? Nós dissemos, aliás, conhecíamos o programa da AD e, como se veio a confirmar, o programa do governo não foi diferente do programa da AD naquelas questões que são fundamentais. E, portanto, identificámos desde logo, e a apreciação é de que seria um programa que não seria para resolver os problemas dos trabalhadores, nem dos reformados, nem do povo. Seria um programa, sim, que estava e ao encontro daqueles que são os interesses dos grandes grupos económicos, da banca, dos grandes setores desses grupos económicos, da grande distribuição, do setor energético, bom, por aí fora. E por isso o PCP apresentou
uma moção de rejeição desse mesmo programa. Ora, se este Orçamento de Estado, não conhecendo ainda o documento, porque ele não é conhecido, mas se é um Orçamento de Estado que não vai desvirtuar o programa do Governo, bom, será um Orçamento de Estado que muito certamente não iremos acompanhar, porque não podemos estar de acordo com o favorecimento dos grupos económicos, enquanto os trabalhadores e os reformados vivem com cada vez mais dificuldades. Não podemos acompanhar um Orçamento de Estado que não resolve os problemas da educação e da saúde e que a sua perspectiva, aliás, como conhecemos, é num caminho de destruição dos serviços públicos e de privatização. E já agora deixe-me referir, relativamente às questões da saúde e do privado, está claro que as grandes unidades privadas e os grupos privados não são solução para o Serviço Nacional de Saúde, porque quando as situações se complicam, esses doentes que estão nas unidades privadas são transferidos para o Serviço Nacional de Saúde e é lá que encontram resposta e é lá que têm os cuidados e, portanto, não são solução. As unidades privadas o que pretendem é, de facto, maximizar os seus lucros. Aliás, nós estamos, permitam-me só fazer essa referência, creio que foi em junho, julho, já não sei precisar, mas a própria entidade reguladora da saúde chamou a atenção que estava a haver publicidade enganosa, em que havia unidades destes grupos privados que faziam referência a serviços de urgência para os quais não tinham licença. Isto revela bem a natureza dessas unidades. A preocupação não é a saúde, a preocupação que tem é, de facto, o negócio com a doença e é como é que podem obter mais lucros. Portanto, relativamente a este orçamento, não temos qualquer expectativa que venha a ter as respostas que são necessárias para os problemas com que os trabalhadores e o nosso povo estão confrontados. André Pinoto Batista. Permita-me só responder ao André, até para ele desafiou-me. Sim, para depois passarmos a palavra ao André Pinoto Batista e eu pedia a capacidade de síntese a ambos, mas rapidamente, Paulo. Pronto, o líder do André Pinoto Batista, o líder do partido, referiu que é praticamente impossível aprovar este orçamento. Começou por aí. No dia 4 de julho diz, se o PS for ignorado, haverá um problema. No dia 15 de julho, espera pelo Orçamento de Estado, por iniciativa do Governo. Depois, no dia 1 de setembro, exige um conjunto de medidas para a sua viabilização. A própria parceira, que tem sido a parceira do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, veio ontem pedir exatamente essa clareza, que passou do praticamente impossível para a disponibilidade com condições. Quando o André Pinoto Batista me vem perguntar onde é que está aqui algum tipo de contradição, está aqui completamente plasmado no minuto. Muito obrigado. André, quer responder então? Muito obrigado. Já respondo mais adiante, até porque não vi nenhuma contradição, mas já responderei. Antes de mais, uma palavra ao Sr. Presidente da República, cuja preocupação pela estabilidade é coisa nova e estranha, porque este Sr. Presidente da República tem sido uma fonte de instabilidade permanente, tinha um quadro de maioria absoluta que dissolveu sem necessidade, mesmo no governo anterior convocou eleições dizendo que não havendo orçamento tinha que haver eleições, o que não era constitucionalmente necessário, mas tomou essa opção, o Partido Socialista respeitou-a, foi a votos e teve maioria absoluta e, portanto, o Sr. Presidente da República nunca tinha tido esta preocupação. Aliás, na alocução do deputado do PSD, Paulo Edson Cunha, são colocadas questões de estabilidade que já existiam nos dois cenários que eu acabei de descrever. O PRR, as respostas ao quadro inflacionista e ainda algumas questões pandémicas. E, portanto, há um enorme cinismo na Presidência da República relativamente a este tema. Eu julgo que os portugueses que nos ouvem têm bastante claro quem é Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República e como a sua atuação é fonte de perturbação e, portanto, vamos deixar de lado o Sr. Presidente da República nesta matéria, sob pena de ele ser ele próprio o maior obstáculo a que qualquer acordo pudesse ser feito em Portugal. Relativamente a isto, o Partido Socialista, o seu secretário-geral, a sua direção e os seus intervenientes têm sido muito claros. É muito difícil o Partido Socialista viabilizar um orçamento cujas políticas são absolutamente divergentes da sua, para mais quando em campanha eleitoral nós apresentámos um cenário macroeconómico e um conjunto de propostas todas assentes na verdade, todas assentes no realismo, e defrontámos um Luís Montenegro que prometeu coisas que não pode cumprir, prometeu coisas que não são viáveis e prometeu coisas que o tempo provará que não resolvem os problemas de facto. Agora, na intervenção do Paulo Edson Cunha houve uma coisa que eu não pude deixar de notar e que tinha a ver com a dificuldade de governar. Ora, é muito difícil que se governe quando não se quer governar.
Luís Montenegro tem demonstrado uma obsessão em reeditar o cenário de Cavaco Silva com o PRD, sem perceber que o tempo mudou. Isto é, Luís Montenegro, que pode governar, tem que querer governar e não andar apenas a dizer que é ingovernável quando não é. O maior obstáculo à governação de Luís Montenegro é ele próprio querer criar uma crise política artificial e provocar eleições. E toda a conduta do governo tem sido nesta matéria. Mas permitam-me então ser bastante claro pela minha voz, nomeadamente integrando eu a Direção Nacional do Partido Socialista, tendo estado ontem numa energética rentrée com o Secretário-Geral do PS, o Partido Socialista mantém desde o início a sua questão. Nós solicitámos um conjunto de informações para podermos encetar um processo que levasse a algum lado. E essas informações até hoje não nos foram prestadas. E quando nós estamos a colocar isto e estamos a ser ouvidos por um conjunto de pessoas, eu gostava de perguntar quem é que está disponível para fazer um acordo. Os nossos ouvintes, quem é que fazia um acordo com o Francisco, comigo, com a Paula ou com o Paulo, se nós não lhes disséssemos as informações sobre o acordo? Ora, nós queríamos vender um carro aos nossos ouvintes, mas não lhes dizíamos nem o modelo, nem a marca, nem a quilometragem, nem as necessidades que o carro tinha. Compravam, faziam um acordo connosco, em nome do interesse nacional e do Sr. Presidente da República. E para mais, o Governo exige do PS. A comunicação social, nomeadamente pelos comentadores, não pelos jornalistas, exige do PS. Isto, se me permite, é uma metáfora muito simples e popular, era a mesma coisa que os sócios e adeptos do Benfica, em vez de exigirem do Presidente Rui Costa e do treinador Roger Schmidt ou outro que venha que resolvesse o problema, exigissem aos adversários do Benfica que fossem perder de propósito à luz. Ora, é coisa que não tem jeito nem tamanho. Qualquer ouvinte compreende que quem governa é que tem que governar. E o Partido Socialista colocou condições claras, condições de ter informação, condições que o quadro fiscal, que é maioritário no Parlamento português, da esquerda à direita, seja à base do orçamento e não um quadro fiscal pensado pelo PSD. Aliás, dizer mais, se a AD, se quiser depender da iniciativa liberal e do Chega, para aprovar descontos de IRS e de IRC aos multimilionários, essas pessoas que vai negociar a forma como vão aplicar políticas. Por fim, Francisco, para terminar, cabe ao Governo a iniciativa, mas é uma questão que é importante. O PSD diz que o PS tem que aprovar, mas não diz aprovar o quê? Nenhum português sabe, nem os partidos, seja o Chega, seja o PCP, o Bloco, o PAN ou o LIVRE, nenhum partido sabe o que é isto que nos exigem que aprovemos. E, portanto, volta à metáfora do carro para finalizar. Querem-nos obrigar a comprar um carro, nos obrigar a negociar esse carro, mas não nos dizem o carro sequer. Nós não sabemos que orçamento. Passamos então para o último tema. Houve aqui um corte, pelo menos para mim, no som do André Pinotes Batista, mas penso que já concluiu. Não sei como estavam a ouvir bem. Eu estava a dizer que há uma questão que faltava na sua introdução, Francisco, que é, além das questões que coloquei, há uma outra dimensão que tem a ver com isso. O PS pretenderá então introduzir as suas propostas. Essas são as condições para negociarmos. E o Francisco, quando colocou a questão, faltou-lhe só esta matéria, que o Partido Socialista tem um conjunto de propostas para a vida das pessoas. E nós sabemos o que é que queríamos no orçamento e sabemos o que é que vamos propor para o orçamento. Portanto, as condições que Pedro Nuno Santos colocou ontem são claras, inequívocas, qualquer pessoa que esteja de bem pode cumprir com elas, mas é para começarmos a falar, não é para fecharmos a negociação. Muito bem. Passamos então agora para o terceiro tema. As eleições presidenciais já ganharam o seu espaço na agenda mediática, com a intervenção de quase todos os líderes partidários relativamente a esse assunto, e por parte do Partido Comunista temos até o secretário-geral, Paulo Raimundo, a admitir a hipótese de poder vir a ser candidato. Paula Santos, o Partido Comunista já não candidata o secretário-geral a Presidente da República há algum tempo, embora seja uma prática a que recorreu no passado. Poderemos vir a ter isso novamente agora em 2026? Bom, essa é uma questão que a seu tempo será naturalmente por parte do Partido Comunista Português objeto de apreciação. Aquilo que gostaria de dizer, aliás, nas eleições presidenciais, aquilo que adiantamos, iremos ter naturalmente intervenção própria. Há questões
que pretendemos naturalmente colocar, do que diz respeito à defesa da Constituição, defesa, cumprimento e respeito pela Constituição da República Portuguesa, dos valores de Abril, a defesa dos direitos dos trabalhadores e do nosso povo, de igualdade, justiça social, soberania e independência nacionais, são aspectos naturalmente consideramos relevantes tratar nessa dimensão. Mas aquilo que gostaria de salientar neste momento também é o seguinte, abordar neste momento aquilo que se prende com as eleições presidenciais previstas para o início de 2026, isto aponta por parte uma fuga para a frente, não é? Procurando desviar as atenções dos problemas do dia-a-dia. Eu há pouco em relação ao Orçamento de Estado, eu não vou estar a reiterar aquilo que já referi, mas de facto os problemas com os quais os portugueses estão confrontados exigem soluções e aquilo que vemos, nomeadamente por parte dos dirigentes do atual governo, é encontrar subterfúgios, tudo serve para desviar as atenções e para não terem que se confrontar com esses problemas concretos. Pronto, portanto, esta é uma matéria, neste momento, de facto, de uma espécie de fuga para a frente para desviar estas atenções destes problemas do dia-a-dia, que exigem respostas, que exigem soluções e que o Governo não as quer dar. Continuamos neste tema das eleições presidenciais. André Pinotes Batista, o secretário-geral do PS, já disse que nas próximas eleições o partido vai apoiar um candidato, o que nem sempre fez nas últimas eleições, e essa afirmação foi feita inicialmente até aqui no distrito de Setúbal, na visita à feira de agosto em Grândola. Porque é que desta vez o partido deve ter um candidato? Olha, eu sou suspeito na medida em que eu acho que não é só desta vez que deve ter. Eu sempre entendi que o Partido Socialista devia ter uma posição mais clara nas presidenciais. Aliás, as eleições presidenciais que o Partido Socialista assume como prioritárias e com candidatos prioritários, normalmente o eleitorado, o povo português, também devolve essa clareza do PS em votos, em confiança e em vitórias. E, portanto, parece-me, aliás, apesar da amizade, do respeito pessoal e político que tenho por António Costa, que foi a maior pecha do seu mandato, como é público, eu fui apoiante de Ana Gomes, antes dela de Sampaio da Nova, já no passado, nas égides de José Sócrates, sempre apoiei candidatos ditos da ala esquerda, que na verdade são sociais-democratas fiéis à matriz ideológica do PS, e portanto eu estava ao lado do secretário-geral em Grândola quando ele teve essas afirmações. Estou 100% de acordo, já o estava. Uma das razões que me levou a apoiar Pedro Nuno Santos também tinha a ver com esta clareza que ele tem em todos os processos. É muito interessante que hoje em dia na vida política as pessoas tendem a apoiar aquele que vai ganhar, aquele que está com melhores sondagens. Eu tenho por bitola apoiar pessoas nas quais eu me revejo, que ouçam aquilo que são as minhas sugestões e, portanto, neste caso é um corolário ter apoiado alguém cujas convicções são análogas às minhas, é um alívio e é também uma motivação. Portanto, relativamente às presidenciais, o que nos oferece dizer é maioritariamente isto. O Partido Socialista, ao contrário de um passado recente, vai ter uma candidatura não só forte do seu espaço político, como um apoio oficial a essa candidatura. Tive muito gosto em participar nas campanhas de Sampaio da Nova e de Ana Gomes. O tempo viria a dar razão às minhas razões de apoio a estas pessoas, e basta olhar para a ação e atuação de Marcelo Rebelo de Sousa. Eu não deixo de deixar aqui um recado aos meus camaradas de partido que foram tão sisudos na reação a quem não apoiava Marcelo Rebelo de Sousa ou a quem não era omisso. Recordo-me bem até quase de uma, não diria pressão, mas quase um espanto, porque Marcelo Rebelo de Sousa dava jeito à esquerda num determinado momento, mas era um abraço do urso, eu não quero fazer metáforas com animais venenosos e, portanto, vou-me manter nesta questão do abraço do urso, é que o Sr. Presidente da República, sobretudo, pensa em si próprio, não no país, nem nos outros partidos, nem muito menos na estabilidade. Dito isto, não há mais a dizer porque não podemos deixar as presidenciais servirem de engano ao que interessa, que é mesmo o Orçamento de Estado. E eu tenho que registrar uma coisa e agradecer aos portugueses e reconhecer, não é agradecer, é reconhecer aos portugueses que não se têm deixado enganar, sabem o que é importante e, portanto, por muitas tentativas que os Marcos Mendes desta vida vão fazendo para colocar na agenda um tema que não é prioritário, as pessoas não estão com a cabeça nas presidenciais, porque
porque elas neste momento ainda não são o que temos para resolver. Aquilo que é importante é o debate que tivemos anteriormente sobre o SNS, sobre o Orçamento de Estado, os problemas das pessoas, e é necessário que este governo comece a governar. As presidenciais, a seu tempo lá chegaremos, e o Partido Socialista podem escrever. Vai ter um grandíssimo candidato. Paula de Sancunha, no que diz respeito ao PSD, Leonor Beleza já descartou a hipótese de vir a ser candidata, que o seu nome tinha sido colocado em cima da mesa por Hugo Soares, e a antiga ministra já disse que não pondera vir a ser candidata. Sendo assim, sobram, entre aspas, Pedro Passos Coelho e Luís Marques Mendes. Destes dois nomes, qual é que é o seu preferido? Francisco Rito, não querendo ser muito indisciplinado, só queria fazer aqui uma referência a algo que o André disse anteriormente, que eu penso que vai agradecer um bocadinho também aqui o nosso debate. Em primeiro lugar, o André desafiou-me a dizer onde é que o seu líder, o seu secretário-geral, tinha sido, tinha equivocado ou tinha dito situações absolutamente diferentes do tal do praticamente impossível ao disponível. Eu aqui confrontei-o, mas por acaso não tive a réplica da sua parte. Por outro lado, mas é simples, eu não vi nas coisas que o Paulo disse nenhuma, Paulo, mas é que eu não vi nenhuma. O Paulo repetiu 6 afirmações, uma da Alexandra Leitão, uma da Mariana Mortágua e 4 do Pedro Nuno Santos, ouvi-as todas com atenção e elas são todas coerentes umas com as outras, menos as de Mariana Mortágua, cujas coisas que diz não interessam nada à direção do Partido Socialista, absolutamente nada. São as posições do Bloco de Esquerda, não são do PS. Quer dizer, se é o mesmo perguntar se o PSD se é afetado pelo CDS, quer dizer, não faz muito sentido. André, bastava isso, é praticamente impossível. Há possibilidade de negociação, há uma contradição em si. Por outro lado, não é verdade que o PSD, era isto que eu queria dizer, não é verdade que o PSD e o seu líder estejam a exigir nenhum tipo de aprovação sem mostrarem o documento. Não é verdade que isso esteja a acontecer, até porque houve, desde o início, disponibilidade e um agendamento para o mês de setembro. Paulo, eu vou estar com o Pedro Nuno Santos daqui a meia hora. Se não é verdade e se tem essa informação, dê-me que eu entregue-lhe. Está bem. Se o Paulo tem informação que mais ninguém tem sobre o Orçamento de Estado, ou divulga aqui, que fica um exclusivo do nosso podcast, o que é sempre bom para divulgar e apelar a toda a gente que divulga o nosso podcast, ou então entregue-me que eu entrego ao Secretário-Geral do PS. Não é necessário, porque é público, está nas declarações públicas do Sr. Primeiro-Ministro. Os reportes e os detalhes da execução orçamental e toda essa informação, se tiver, dê-me. André, iria negociar as negociações em setembro. É público, já o disse mais do que uma vez, penso que ainda ontem o disse. Portanto, era mas em dezembro não podia ser porque já era depois do orçamento, Paulo, como é evidente, não é? A coisa que era importante aqui não é verdade que o PSD, não é verdade que o líder do PSD esteja a exigir à oposição que aprove um documento que ainda não mostrou. Não é verdade. Vai apresentar à discussão. Este ruído todo tem sido feito por um conjunto de pessoas. Aliás, é o próprio líder do Partido Socialista que diz deixem-nos descansar, ou deixem-nos descansar com isto. Não nos chateiem com isto, não nos chateiem com isto. Portanto, quem diz isso não é o líder do PSD, é o líder do PS. Paulo, mas temos aqui já pouquíssimo tempo, 1 minuto para falar sobre as presidenciais. Para dizer só, eu não descartava, apesar das declarações que também ouvi da Leonor Beleza, eu não a descartava. Isto não está no seu horizonte, mas nós também já ouvimos afirmações semelhantes com resultados diferentes. Por outro lado, o PSD está muito bem servido de potenciais candidatos e qualquer um deles, com certeza, fará muito bem o cargo, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. E com isto chegamos ao final da edição de hoje. Ainda não falámos sobre a escolha de Maria Luísa Albuquerque para Comissária Europeia, mas já não temos tempo para o fazer com a atenção devida. Maria Luísa Albuquerque foi eleita e candidata, por isso é que foi eleita deputada pelo Distrito de Setúbal, foi cabeça de lista num dos mandatos em que o líder era Pedro Passos Coelho. Deixemos este tema para o próximo programa, onde teremos mais tempo, com toda a certeza. Aproveito para desejar uma boa semana aos três e também aos ouvintes. Voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias. Boa semana a todos. A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política.